Nossa, antigamente era melhor, gente. Antigamente não tinha essas coisas que tem hoje em dia, não. Eu acho que tudo era melhor antigamente. Eu acho que eu nasci na época errada, viu? Não é possível. Não gosto de nada que tem hoje em dia. Mas se você parar pra pensar, antigamente era melhor pra quem? Porque pra quem viveu na Idade Média, eu não gostaria de ter vivido lá, né? Porque qualquer coisa, né? Ou vou emparedar. No vídeo de hoje eu vim trazer um assunto sobre como as pessoas eram tratadas antigamente, mas é só um, porque eu tô pensando em fazer vários, né? Porque tinham muitos métodos de tortura na Idade Média. E na Inquisição, então, gente, antigamente que era bom, né? Se a gente não gosta da vizinha, é só acusá-la de bruxaria. E ela. Enfim, bora pro vídeo. Fala galera que se vira, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a este canal. Se você for novo ou nova por aqui, por favor, se inscreva neste canal, curte, comenta, compartilha e ativa o sininho de notificações que é para você saber quando que tem vídeo novo. O meu nome é Maria Cláudia e este é o canal do Cor dos 30 A Gente Se Vira, e se você desejar, será muito bem-vindo se você quiser ser membro aqui do canal. E no vídeo de hoje não foi indicação, eu acabei me interessando por esse assunto. Na verdade, eu me interesso muito sobre assuntos da Idade Média, bruxaria e tal. Até quero trazer um pouco aqui sobre as bruxas da Inquisição, por que eram queimadas. Até penso em trazer também sobre a peste. Estava vendo um vídeo muito interessante outro dia sobre a peste. Falei, nossa, acho que eu vou trazer também aqui no canal. Essa questão do emparedamento... eu pensei em trazer aqui no canal porque eu penso que é uma das piores formas que eles utilizavam para finalizar uma pessoa. É uma das coisas mais cruéis. E isso me fez pensar porque as pessoas falam assim que a humanidade piorou, que a gente tá mal e tal. Eu sei que nos nossos dias temos muitos problemas e que pessoas boas e pessoas ruins, pessoas cruéis ainda existem. Mas eu penso que as formas de punição antigamente era muito pior e além disso, muitas das vezes era injusto, porque, por exemplo, no caso das bruxas, bastava você não gostar de uma pessoa e acusá-la de bruxaria. Então, não tinha justiça, não tinha empatia, as pessoas meio que se divertiam vendo aquelas atrocidades, né? Tô falando já das atrocidades do Império Romano. Então, assim, eu fico pensando, por que as pessoas glamourizam tanto esse passado? Eu, sinceramente, não entendo. Mas vou falar aqui sobre um assunto que, pra mexer um pouco com a sua imaginação, e até que ponto... Porque às vezes a gente tem uma fantasia do passado, a gente pensa, até eu quando era jovem... Jovem. Agora eu falei feito velho. Quando eu era mocinha nova, quando eu era adolescente... Eu romantizava muito, eu achava que a era medieval era linda, era romântico, mas não era nada disso. Então, assim, ser pobre nesses lugares, no passado, não é muito aprazível, né? Então, vamos debater esse assunto. Quero que você coloque aqui nos comentários o que você pensa. Antigamente era melhor. As pessoas antigamente, ou vou emparedar. O emparedamento era uma forma cruel de punição utilizada na Idade Média. A vítima era colocada em um espaço estreito e escuro, geralmente uma parede ou torre, e deixada lá para... A pessoa podia ser emparedada viva ou morta, dependendo do crime cometido. A prática era comum na Europa medieval e foi usada como uma forma de punir traidores, espiões e criminosos. O emparedamento era uma das formas mais lentas e dolorosas de ir a cabo, pois a vítima ficava presa num espaço apertado e sem ar. A vítima podia levar dias ou até semanas para poder finalmente ser finalizada. Além disso, a vítima poderia ser deixada lá para apodrecer.
tornando então o emparedamento uma das formas mais cruéis de punição. E no emparedamento, a vítima era confinada em um ambiente extremamente apertado, impossibilitando-se de se movimentar até o fim de sua vida. Desde os primórdios da organização humana em sociedade, as pessoas buscam formas de punir criminosos e desertores. Trata-se de um tema complicado que não é unânime até os dias de hoje. As culturas diferem em si em relação de como lidar com os indivíduos que não se encaixam na sociedade ou que causam mal a alguém. O fato é que no passado, governantes, líderes poderosos em geral, não poupavam violência na hora de punir aqueles que achavam que mereciam sofrer, e não faltava criatividade nessas horas. Uma das maneiras mais conhecidas e mais assustadoras e mais desumanas utilizada como punição foi então o tal do emparedamento. Esse método ele foi usado, por exemplo, até na Pérsia, onde no começo dos anos 1900 alguns criminosos recebiam a pena de emparedamento, sendo totalmente coberto por tijolos. Alguns relatos da época dão conta de que os executores muitas vezes tinham piedade dos criminosos e lhes cimentavam até a face, impedindo a passagem de ar e assim agilizando a morte. Porque veja bem, se você deixar algum espaço de ar para entrar, a pessoa vai levar muito mais tempo para falecer, porque ela pode levar até mais de uma semana, porque ela está respirando. Se ela ficar num lugar totalmente fechado, sem passagem de ar, ela vai acabar partindo dessa para melhor assim que acabar o oxigênio do espaço. Então a morte seria assim, não demoraria tanto tempo. Então assim, deixar uma fresta de ar era ainda pior. Porque imagina só você morrer de fome, de sede e de inanição. Então, assim, as pessoas que executavam essa pena, né, alguns deles tinham pena, né, executava a pena e tinha pena. E acaba fechando tudo, não deixando a passagem de ar, né. No entanto, em alguns casos, eles permitiam uma pequena quantidade de ar para prolongar por dias o sofrimento do condenado. Dizem que era possível ouvir os gritos até passado 3 dias após o emparedamento. As pessoas gritavam, então você imagina você estar por perto e ouvir esses gritos. Só que você pensa assim, eles faziam isso com criminosos, bem feito para os criminosos, bandido bom e bandido morto. Mas calma, o método não era utilizado para castigar apenas criminosos. Há relatos do antigo Império Romano que contam sobre casos de emparedamento como sacerdotisas. Elas eram conhecidas como os Virgo Vertalis, virgens vestais. Essas mulheres eram descendentes de nobres famílias romanas, e eram vistas como pessoas totalmente puras e livres de qualquer defeito, físico ou mental. As virgens, como o nome indica, faziam voto de castidade e cultuava a deusa Vesta. Só que qualquer tipo de desvio ou conduta por parte das tais Vestas era encarado como uma grande afronta aos deuses romanos e também a toda a sociedade, e por isso eram punidos de forma capital. As virgens que eram condenadas após práticas consideradas proibidas recebiam uma pena semelhante à do emparedamento, porém com algumas diferenças. Neste caso, era cavado uma espécie de cofre no solo, onde era improvisada uma cama e colocada uma pequena quantidade de comida lá. Lá, a condenada era condenada a ser largada lá até sem qualquer tipo de amparo. Então, veja bem, eles deixavam um último prato de comida para elas e deixavam uma cama. Pelo menos elas poderiam gritar, né? Parecia assim, gritar não, poderiam deitar, porque imagina só,
A pessoa que é emparedada em pé, que não pode, mal pode se mexer, ela está em pé. E ela está sendo colocada num quarto fechado, com um prato de comida e cama, até ela vir a falecer. E nesse caso, ela vai morrer por inanição, porque ela não está totalmente fechada, porque tem uma passagem de ar. Também tem práticas semelhantes praticadas pela Igreja Católica, que puniam também seus sacerdotes que descumpriam então seus votos de castidade ou expressavam ideias hereges. Então, bastava você ser contra a igreja que você poderia ser emparedado, não importa em que época, né? Então, assim, eu não tô mais naquele tempo. Esses monges, no entanto, não eram totalmente abandonados até o falecimento. Eles eram colocados em um estado chamado de vá em pense, ou vá em paz, onde viviam aprisionados em uma espécie de tumba, por onde eles davam comida através de uma pequena abertura. Lá o monge vivia muitas vezes por anos em completo isolamento, sem qualquer contato com outras pessoas, com o mundo exterior, até que finalmente chegasse a morte. Então, no Império Romano, vimos que eles puniam também algumas mulheres sacerdotisas, e na Igreja Católica, que também nada mais é que a continuação, né, do Império Romano, porque era a Igreja Católica Apostólica Romana, puniam alguns monges assim. Só que diferente das mulheres que deixavam um prato de comida e uma cama, os monges eles ficavam numa tumba, então também estavam deitados. Só que eles recebiam comidas de tempo em tempo, então a morte deles demorava ainda mais. Eu espero que o YouTube não desmonetize esse vídeo, porque eu tô falando muita palavra 10 várias vezes. Só que não para por aí, sabe? A prática do emparedamento foi muito mais do que punição. Então não é assim só para criminosos, né? Porque foi usado até mesmo como sacrifício humano. Sim, eles utilizavam como sacrifício humano, porque nem sempre o emparedamento era utilizado como punição. Existem relatos, principalmente de eras medievais, que atestam que vários sacrifícios humanos foram realizados dessa forma cruel e, pasmem, gente, incluindo até crianças. Diversas culturas, sobretudo as europeias, isso porque os europeus, né, invadiam a Ásia, a África, as Américas, dizendo que os outros povos eram selvagens, sendo que os selvagens eram eles, gente. O povo europeu era muito selvagem, então não vem falar que o povo indígena era selvagem, igual aquele vídeo lá do Hans Staden, que ele falava que os indígenas eram selvagens, enfim, porque os indígenas comiam os inimigos, né? Eles sacrificavam até crianças dentro desse emparedamento. Então, quem é selvagem de verdade? Essas culturas, sobretudo as europeias, acreditavam que a oferta de uma alma pura, como a de uma criança, poderia ajudar a proteger as fundações de uma nova construção, como uma ponte, um castelo ou uma fortaleza. Que legal! Eles vão construir uma ponte. Vamos sacrificar uma criança? E por isso, muitas pessoas foram brutalmente cimentadas junto a castelos e a demais construções sem sequer ter cometido nenhum tipo de delito. Então, será que era só bandido que era punido? Em diversas construções antigas europeias, como o Palácio Sesvani na Letônia e o Castelo de Chikdodra, se eu falar errado, me desculpe, na Albânia já foram encontrados restos mortais totalmente aderidos à fundação. Meu Deus! Na maioria dos casos, essas práticas eram realizadas com o intuito de garantir uma suposta segurança e estabilidade de poder ao castelo. Estamos construindo um castelo, coloca um ser humano vivo aí e cimenta ele ali que ele vai fazer parte. Antigamente era melhor, né? De volta à Idade Média, nos tempos modernos, relatos de emparedamento sobreviveram à chegada do cristianismo. A prática existia em convento tanto para padres quanto para freiras que quebravam os seus votos ou que apresentavam outras ideias. Mas também existia sacrifício humano voluntário. Não era só involuntário. Nesses casos,
né, os emparedados recebiam comida e bebida, né, e ficavam lá, né, e às vezes era por tempo determinado. A prática também alcançou tempos modernos assustadores. No Império Persa, há relatos desde o século 17 sobre ladrões que eram presos em pequenas caixas com a mão algemada e a cabeça para o lado de fora. Isso fazia com que eles fossem devorados lentamente por abutres. Então os abutres ficavam lá comendo eles pelos pedacinhos. E além disso, eles ficaram expostos ao clima. E pasmem, gente, o emparedamento foi mantido até o século XX na Mongólia e em partes do que é o Irã hoje. Como outros exemplos, podemos tornar a igreja de Holmesworth, na Inglaterra, onde foi encontrado um esqueleto adulto em meio às paredes do ano de 1885. Bem como uma ponte de Bremen, na Alemanha, que revelou restos mortais de uma criança após a demolição no começo dos séculos 1800, no começo do ano de 1800. Você imagina colocar uma criança viva num poste, na ponte? Eu fico aqui imaginando até onde ia a crueldade humana, não é mesmo? Outro exemplo de emparedamento ao longo da história que também envolvia sacrifícios humanos era para a boa sorte de uma construção. Existem evidências que durante a Idade Média, em algumas partes da Europa, emparedava-se a pessoa para a construção de uma ponte ou castelo, para que essa construção fosse bem sucedida. Então, após alguns anos, eles descobriram esqueletos até de crianças, lá na Escócia. Então, lá na Escócia, uma ponte que veio a ser demolida, eles encontraram também dentro de paredes de igreja. Então, imagina só, a igreja emparedava crianças para a construção da própria igreja. Ah, gente, não tem nem palavra. Só que não para por aí, porque não eram só humanos, adultos e crianças que corriam risco de passar por essa vil tortura. Lendas do folclore alemão, eslavo e dinamarquês falam sobre o emparedamento de animais, como cavalos, porcos, galinhas, até cachorros, em forma de sacrifício. Então, assim, todas as práticas cruéis da Idade Média, dos séculos antigos, eles não tinham limite, né? Colocava criança, colocava mulheres, colocavam cachorros. Então, assim, dizer que antigamente era melhor, olha, não estou dizendo que a humanidade está uma maravilha e que está tudo bem, está tudo bom, não. Mas, na minha humilde opinião, antigamente era pior e eu não queria ter vivido nessa época. Eu tenho certeza que se eu tivesse vivido essa época, por exemplo, eu vou fazer 40 já, daqui a alguns meses. Se eu tivesse vivido nessa época, acho que eu não tinha passado nem dos 35, porque eu sou um pouco rebelde. Eu sou rebelde quando eu não sigo os demais. Então, assim, prefiro viver na nossa época, falou? E é isso, gente. Se vocês quiserem mais assuntos sobre a época medieval, deixa aqui nos comentários que eu vou pesquisar. E se você quiser um assunto específico sobre a humanidade na Idade Média, também deixa aqui nos comentários, falou? Eu já ouvi falar de um caso aqui no Brasil, desse emparedamento, que o pai teria feito isso com uma filha, né? Eu não lembro a cidade, mas acho que eu vou até pesquisar para trazer aqui no canal. Que também foi antigamente, na época que, né, que tinha que casar virgem, a moça apareceu grávida e ele teria emparedado a própria filha grávida, viva, né? Botou ela lá numa parede e fechou. E anos mais tarde, quando venderam a casa, assim, muito tempo depois, outra geração, que aí eles foram reformar a casa, quebrou lá um pedaço e viu que tinha, né, o corpo de uma mulher e de um bebezinho na barriga dela. Então, assim, cobra cruel mesmo. Eu tenho que dizer, falou? Muito obrigada por ter assistido até aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu comentário, deixa o seu like e se inscreva. Falou? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!